Deus? Isso. Aqui é a nossa casa, a gente se sente em casa nesse projeto. Grandes amigos, compadres, pessoas muito amadas por nós. E foi uma alegria quando o Grandão falou para nós, né, que nós, nesse dia tão especial, né, falar um pouco de Nossa Senhora para nós, falar da mãe, né, e é uma alegria extraordinária. E ele pediu para a gente falar do terceiro segredo de Fátima, né. E aí, quando ele nos convidou, porque eu fui contar, né, domingo eu contei assim, eu falei, nossa, 13 de maio vai ser quinta-feira, e vai ser bem o dia que a gente canta na missa, na missa da semana. Aí eu falei, nossa, mãe, que alegria poder cantar no seu dia, né, lá na Santa Missa. E aí, quando o Grandão falou, aí eu falei, ixi, agora então ela tá querendo mais de nós, mais de nós. E então, assim, uma alegria mesmo. Falar um pouquinho do terceiro segredo de Fátima, né, Deus? Isso. Para quem não nos conhece, nós somos casados há 22 anos e temos 3 filhos. A Maria Clara, de 18, já fez 18 agora, em abril. A Esther, de 14, e o Bento, de 7 anos. E estamos abertos à vida, mesmo com 44 anos, eu estou, né? A Deus com 50 e poucos. Só 58. Estamos abertos à vida, queremos muito, desde algum tempo, o nosso 4º filho, mas seja feita a vontade de Deus. Não... projeto. De projeto é uns 12 por aí, né? Uns 12 anos de projeto. Uma graça ser família do céu aqui na Terra. O tema de hoje, o Grandão pediu para abordar o terceiro segredo de Fátima. Então, acredito que é um tema bem conhecido, assim, e visto por todos nós, né? Assim, a gente talvez... Quem acompanhou aí, fala aqui no chat para nós, as homilias do Padre Paulo desse mês de maio, assim, desses últimos dias. Quem acompanhou? Vai falando aí que a gente consegue ler aqui, quem conseguir digitar. Porque aí naquelas homilias ele foi trazendo toda a reflexão de Nossa Senhora. Aí a Cristina do Tales, né, acompanhou, o Emerson também acompanhou, o Renato disse que nós não. A Cristina falou topíssimas, né? Não sei quem tá falando, se é o Tales ou se é a Cristina, mas falou topíssimas, uma bênção mesmo. Então, o que acontece? As 3 crianças portuguesas, que aí, no caso, elas eram parentes, é a Cristina que tá falando. Francisca e Jacinta eram irmãos, né? Lúcia, Francisca e Jacinta, né, Adelson? Então, Lúcia tinha 10 anos na época, Francisco 9 e Jacinta 7 anos. Então, eles ficaram conhecidos como os 3 pastorinhos de Fátima. E esse segredo, que é o terceiro que a gente vai falar, foi revelado a eles no dia 13 de julho de 1957. Não, ele foi aberto, né? A irmã Lúcia escreveu em 47 e mandou para o Vaticano, para o Papa, em 1957. E ele só foi revelado ao mundo em 2000. Então, tem toda uma polêmica que a gente não vai entrar de o porquê de a igreja não ter revelado isso antes. Mas a gente vai fazer um passeio um pouquinho histórico e também trazendo um pouco para o nosso contexto família, homem de Deus, mulher de Deus, filhos, né, família do céu. Então, o que acontece? No terceiro segredo de Fátima, Lúcia e Jacinta, elas ouviram a mensagem. E Francisco não ouviu. Depois elas contaram para ele. A primeira parte, porque fala assim, é o terceiro segredo, mas é uma mensagem só, é a terceira parte da mensagem. Então, a primeira parte da mensagem, eles tiveram uma visão do inferno. E aí, nessa visão do inferno, vem toda uma reflexão em cima disso, que é o que acontece, a visão do modernismo, esse tempo moderno, que nos levou a acreditar que o inferno não existe. E, assim, muitas vezes a gente ouviu, infelizmente, de sacerdotes dizendo que o inferno não existia. E eu sei verdadeiramente que todos vocês, aqui nós estamos em 18, não pessoas, porque são casais, né, mas 18 conexões, e eu tenho certeza que todos vocês acreditam na existência do inferno.
Vai falando sim aí para nós aí no chat, por favor. Quem crê, né? Quem crê nessa existência. Por quê? Porque o inferno, ele é uma realidade. O diabo não quer que a gente acredite no inferno. O diabo não quer que a gente acredite que isso é pecado mortal, né? A Cristina foi respondendo aqui com certeza que o inferno existe. E é como uma gangue, né? O líder ali da gangue, ele vai enganar os que estão chegando, os novatos, né? Que bom que vocês estão respondendo aqui, nós estamos lendo. O Renato colocou, acreditamos que existe. Imagina uma gangue que tem um grande líder, a pessoa vai chegando ali, ela não sabe quão mal aquilo é. Satanás é a mesma coisa. Ele nos engana, dizendo o quê? Dizendo que o inferno não existe. Ele quer nos convencer de toda forma que o inferno não existe. Então, ele engana os mais novos, principalmente, né? Então, essa é a primeira parte do segredo. A segunda parte é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Por quê? Por causa dos nossos erros, das nossas mentiras, especialmente a Rússia, que naquela época, e até hoje, por que não dizer, é uma nação pagã. É uma nação que propaga somente o poder pelo poder, a guerra atrás do poder, tudo voltado para o ter, o prazer e o poder, né? Então, Nossa Senhora pediu que a Rússia fosse consagrada ao Coração Imaculado de Nossa Senhora. E aí, Lúcia, que foi a última que faleceu, ela teve um momento que um bispo pediu para ela escrever o terceiro segredo e mandar para ele, e aí ela obedeceu, escreveu o terceiro segredo. E aí, o que aconteceu na época? Depois a gente vai fazer esse histórico bem detalhado, mas na época ela escreveu bem detalhado assim o segredo, e o que ela mais pedia, Nossa Senhora, na segunda parte do segredo, era que consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Trazendo aqui para o Brasil, eu me recordei, durante o momento que a gente estudava, né, no momento que eu rezava ali um pouco, que, para a glória de Deus, se eu estiver errada, vocês me corrigem, o nosso presidente consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Sim ou não? Respondam aqui no chat, ou digam, ou façam assim com a cabeça. Se eu estiver errada, vocês me corrigem. É isso mesmo, né, Divino? Divino fez um ok aí, a Neide também, né, Neide? Então, assim, trazendo para a nossa realidade, Brasil, embora a gente saiba que o nosso presidente, ele é um homem protestante, pelo menos a esposa dele, né, é protestante, ele não se negou em nenhum momento a consagrar o Brasil a Nossa Senhora. E isso tem uma repercussão no mundo espiritual que a gente não consegue mensurar. A magnitude de se consagrar uma nação, de se consagrar uma casa à Virgem Santíssima, de você se consagrar todos os dias a ela, está dentro do segundo segredo. Para quê? Para que haja paz. E aí o terceiro segredo, que o Vaticano confiscou, né, guardou essa mensagem, em 1960, o Papa 23, né, João 23, não quis que fosse revelado. Por quê? Porque toda revelação individual, se ela não tiver a luz da palavra de Deus, se ela não tiver a luz da revelação que é coletiva, ela precisa passar por essa análise. Então, por isso que foi guardado por tanto tempo, até porque a igreja tem muito zelo, a igreja, ela peca pelo excesso, não pela falta. Então, por isso nós somos felizes de sermos católicos, de termos a Virgem Maria como mãe. Porque pensando nas armadilhas de Satanás, e até na primeira parte do Segredo de Fátima, que fala da visão do inferno, Satanás, ele luta todo o tempo todo, para nos levar para o inferno, para nos convencer de mentiras, inclusive construindo no nosso imaginário, na nossa razão, fatos e argumentos que vão contra a igreja. Então, nesse sentido, a gente precisa vigiar muito. No momento em que alguém estiver desenvolvendo alguma teoria,
ou sociais, que a gente sabe que tem muito hoje, e que fale mal da nossa igreja, o mínimo que nós podemos fazer é não reproduzir isso, não passar para frente, ou se a gente puder defender. Então, assim, ser católico verdadeiramente e louvar a Deus por não ter caído no protestantismo e não ter excluído da nossa vida Nossa Senhora, né? A terceira parte do segredo, Lúcia escreveu, e ela como mulher simples, porque ela foi aprender a escrever, foi ser alfabetizada para que depois de muito tempo ela fosse escrever. Então, ela escreveu a mensagem dentro da pontuação dela, com questões limitadas de expressão, e que depois isso foi para o Vaticano, para análise até mesmo do cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento, né, para análise, né? Então, dentro dos limites da vidente. O Adelso até ele vai ler aqui a terceira parte do segredo para a gente. A terceira parte do segredo revelada em 13 de julho de 1917, na cova da Iria Fátima, fala assim: escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandais por meio de sua excelentíssima reverendíssima, o senhor bispo de Leiria e da vossa e minha santíssima mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus. Algo semelhante a como se veem as pessoas em um espelho quando lhes passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo com andar vacilante. Acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros. Os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhores das várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles, recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, assim, porque essa foi a visão, né, que os videntes tiveram. E aí, historicamente, em 1981, o Papa João Paulo II, em 13 de maio, eu acho que vocês vão lembrar, todo mundo já era nascido aqui, né, gente? 1981, não, né, Deus que ele não era, não. Vocês vão lembrar, então, que o Papa, né, ele sofreu aquele atentado, né, e foi aí que ele ligou a data do 13 de maio, e aí esse segredo ele já estava escondido há 40 anos, né? E aí ele retomou a história do segredo, depois dessa situação de adversidade, por isso que todas as vezes que o Senhor mandar uma cruz, nós vamos entender como cruz providencial. Eu tenho refletido muito sobre as penitências, e existem as penitências que nós escolhemos fazer, que a igreja nos manda, da quarta-feira, da sexta-feira, da carne, do jejum. Mas existem também as penitências que Deus nos envia, as cruzes providenciais. Nesse caso do Papa João Paulo II,
foi o atentado que ele sofreu. E aí, em função desse momento de adversidade, dessa cruz, dessa dor, foi quando ele despertou para retomar o terceiro segredo, para retomar essa revelação. E aí foi quando ele pediu para o Ratzinger analisar do ponto de vista teológico e pediu também para um outro teólogo fazer uma visita à Lúcia para retomar isso aí para escrever um documento para depois, foi quando saiu em 2000 o documento oficial do terceiro segredo. Então, assim, o que fica desse terceiro segredo é penitência pela salvação dos pecadores. Então, até retomando o que o Luiz fala muito nessa época de pandemia, é justamente nós buscarmos pela graça e bondade e misericórdia de Deus sermos santos. Como o Luiz sempre fala, não tem outra saída. A saída é que nós sejamos santos. Em que sentido? Nas penitências, nas práticas devocionais, no Santo Rosário, nas 7 colunas que sempre é dito, principalmente a Santa Missa, a Santa Eucaristia, como a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente sabe que o homem, quando Deus permite que ele sofra, é porque Deus tem um bem maior. Então, pensando assim na pandemia, pensando assim na Covid, pensando no segredo de Fátima, no terceiro segredo, e trazendo a penitência, nós vivemos um momento de penitência que nosso Senhor impôs a toda a humanidade. Já pararam para pensar nisso? Escrevam aí no chat. É um momento penitencial, verdadeiramente, que nós estamos vivendo há 1 ano e meio quase, né? Às vezes a gente pensa que penitência é só fazer jejum na sexta, né? É ficar sem comer alguma coisa, mas não. A vida toda nossa tem penitência, né? O esforço do trabalho, né? Uma adversidade, uma doença. Tudo que acontece que é contrário à nossa carne é penitência, certo? E tudo isso a gente tem que dar o quê? Louvores a Deus, agradecer a Deus pela penitência. Por quê? Você, graças a Deus, faz o mérito, né? Alcança mérito, vai diminuir a nossa pena lá no purgatório, certo? Por isso que a gente não pode xingar, não pode agravar a Deus porque está doente ou porque está acontecendo alguma coisa com um parente. Em tudo a gente tem que dar graças a Deus e oferecer como mérito para Deus. É como o Padre Fidelis sempre fala, né? O carro quebrou, louvado seja Deus. Não tem dinheiro para pagar a escola, louvado seja Deus. Não sei hoje. Tô grávida do 7º filho, louvado seja Deus. Lógico que não é romântico, assim, é doloroso, né? É doloroso, mas é penitencial. E se a gente amar a penitência, eu estou ouvindo Santa Catarina de Sena, não tem nada a ver com a pregação, mas ela foi uma alma extremamente penitente. E eu vejo, assim, que a gente pode rezar isso. Senhor, eu não consigo ter essa vida penitencial, eu não consigo ser fiel nas penitências, mas dá-me a graça de ter essa alma penitente. Porque quanto mais penitente é uma alma no sentido de entender que é a penitência que vai me unir ao Cristo, e eu unida ao Cristo vou elevar a minha alma, e as coisas desse mundo não vão ter significado, não vão ter aquele peso de uma dor, e a gente vai estar desprendido, cada vez mais desprendido desse mundo. E aí Santa Catarina de Sena, desde muito pequena, a virtude da fortaleza, né, Lorena? Acho que, não sei se foi a Lorena ou se foi o digníssimo Ricardo que respondeu. Pedi a virtude da fortaleza, que é o Ricardo que está aí na câmera, né? Pedi a virtude da fortaleza, né, irmão? Porque, assim, eu tenho meditado sobre a virtude e a atitude. Então, assim, eu peço a graça de ser... A virtude por si só, ela não me salva. Porque as pessoas, até que não são da igreja, são, às vezes, pessoas virtuosas, né? E o que me salva é eu ser o próprio Cristo, a própria Virgem Maria, né? Ela que está aqui, que expôs uma imagenzinha dela aqui. A própria Virgem Maria na vida do meu esposo e dos meus filhos. Esse é um exercício fácil, Neide, Larissa,
Érica, Cristina, Fabiana, Lívia, Cristiane, as mulheres que estão aí, comadre Sara. Esse é um exercício fácil de a gente se desgastar, né? Aqui, ó, Lívia disse assim, Santa Zélia tinha muito a virtude da fortaleza. A Santa Catarina de Sena também, né, Lívia? E Santa Zélia é um grande exemplo para nós, né? Porque, na verdade, é isso. Ontem eu até vi uma postagem da Dani, ou hoje, que ela postou, assim, os 4 meninos deitados na cama, dormindo, não sei quem viu, e ela disse assim, eu encerro meu dia assim, mas muito grata a Deus, mesmo estando muito cansada. Eu acredito, assim, que o cansaço nosso do dia a dia, de nós mulheres e dos homens, o Adelso vai partilhar agora também, aquela cruz providencial da rotina do dia, dos afazeres, quando ela é oferecida, Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu não tenho condições, mas agora eu quero rezar meu último terço. Então, Senhor, agora eu não tenho a mínima condição, mas eu vou fazer essa janta nas pequenas coisas, né, Larissa? Porque minha família precisa, mas também porque eu quero me unir a Ti, ao Cristo, e principalmente nas contrariedades, que é muito comum entre o casal, é muito comum na família, os pequenos conflitos. Nós vamos na missa em qual lugar? Nós vamos na missa em qual horário? Nós vamos almoçar na casa do meu pai ou na casa da sua mãe? E justamente eu abri mão. Eu sei que para o Adelso é importante, ou ele sabe que é importante para mim, e ali ele consegue abrir mão e dizer assim, bom, eu vou fazer aquilo que o Cristo faria. A Cristina está dizendo aqui, oferecer como ato meritório ao invés de reclamar. Porque a nossa tendência, voltando até para o terceiro segredo aqui, é reclamar do Covid. É reclamar da máscara. E é incômodo, gente. Não estou dizendo que não é incômodo, não. É incômodo. Mas oferece como penitência. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, olha, a previsão é que vai até 2023. Aí todo mundo, não, mas não é possível. É possível. É possível porque, assim, não é um castigo de Deus. É uma escolha do ser humano e ali há, sim, uma permissão de Deus. E eu digo mais, no terceiro segredo, não sei, você leu a parte do anjo, né? Leu a parte do anjo, que o anjo está com a espada, dizendo penitência. A Lia Mar diz, quem quer ganhar o céu tem que fazer esforço diário. É isso mesmo, Lia. Aí, ó, aceitar não significa concordar. A Larissa colocou aqui. Vou só retomar o que a Lia colocou, do esforço diário, que é a gente encerrar o dia igual um limão espremido. Talvez o divino tá assim, né, divino? Igual um limão espremido no final do dia. E deitar ali na cama ou ajoelhar e fazer o seu exame de consciência e entender que todos os dias, não é, Edivaldo? A gente morre. Todos os dias. O Senhor nos dá uma nova chance. Então, é como se a gente nasce a hora que a gente acorda e a gente morre a hora que a gente dorme. E na hora que a gente vai dormir, a gente faz o exame de consciência. E a gente diz, estou igual um limão espremido. Trabalhei e orei, igual São Bento. Ora et labora, ora et labora. Trabalhei e orei o dia inteiro. Senhor, eis-me aqui e assim, te entrego as minhas misérias. Rezar as misérias. Te entrego o meu orgulho, a minha soberba, porque eu não consegui ser uma boa mãe, porque naquela hora lá eu deixei passar, meu filho estava numa rede social, não consegui enxergar, estava cantando uma música que eu não corrigi, não dei a atenção que o meu esposo merecia, não um monte de coisas, né? Fui soberba com um aluno, ou com um sogro, ou com um irmão, me achei melhor porque eu tô na igreja, me posicionei melhor e até pensei, coitado dele, não, coitado de mim também, por que não? Né? Se eu não tivesse o Cristo, talvez eu seria pior. Se eu não estivesse nessa caminhada, talvez eu seria muito pior. Quando eu me comparo com alguém que não está na caminhada e consigo enxergar que eu, sem Deus, seria muito pior do que aquele irmão, aí sim. Aí é a hora que a gente pode dizer assim, realmente Deus agiu. Por quê? Porque você pensa assim, eu sou muito pior que ele. Ele fez isso de pecado, mas eu faria muito pior, né? Pensando assim, se eu for expor a minha miséria, vai ser muito mais feio, né? Então, seguindo aqui, o Adelso até separou
Porque o anjo, ele mostrou o castigo. E Nossa Senhora, com as mãos dela, impediu. É aí que eu quero chegar. Porque toda essa realidade que a gente está vivendo poderia ser muito pior. Bem-vindo, Humberto. Deus abençoe. Abraço na Karina. Então, o que acontece? Seria muito pior se não fosse as mãos de Nossa Senhora. E a gente crê, porque naquela época, Lúcia esteve com o Papa João Paulo. E aí, eu ouvindo muitas aulas do Padre Ricardo sobre os segredos de Fátima, ele disse, uma das aulas, ele disse que o Papa perguntou para a Lúcia, porque vocês sabem que ele andou muito, né, João Paulo II, consagrando várias nações. E aí ele perguntou para a Lúcia assim, a Rússia já foi consagrada, minha filha, como deveria? Ela disse, sim, fique tranquilo, que a Rússia já foi consagrada. Então, assim, abrandou a ira de Deus em relação a nós. Isso quer dizer que nós vamos folgar e afrouxar e vai para a zona de conforto? É divino. Fala aí com a gente. Tem um aqui, Neide, nós vamos afrouxar, Edivaldo? Isso quer dizer que nós vamos afrouxar, porque o Bolsonaro consagrou o Brasil, então tá tudo bem. Sim ou não? Nós vamos lá para a zona de conforto? Neide, não? Tô olhando aqui os que estão com a câmera aberta. Lorena, Ricardo, não. Nós não podemos... Sim, Divino, pode falar. Jamais podemos ir para a zona de conforto, né? Enquanto estivermos vivendo, temos que ter perseverança, né? Joelho no chão, né? E até assim, uma coisa para a gente refletir sobre, por exemplo, o Santo Terço e o Santo Rosário. O Grandão veio aqui, né? E a gente sempre tem conversas santas, né? Eu gosto mais do povo de Deus porque, assim, é muito diferente as conversas, né? São sempre conversas que elevam a nossa alma. E a gente falando assim, que quando a gente reza o terço, a gente é um. E quando a gente reza o rosário, a gente é muito diferente. Quem tem essa experiência aqui? De um dia não deu, o céu é somente para os fortes, a Lia falou. E é mesmo. Né, gente? Esse ato de entrega, esse ato de doação, de acabar o dia igual um limão espremido, de doar-se até o fim. Todos os santos, de uma maneira geral, mas que mais estou próxima hoje, que é Santa Catarina de Sena, ela fazia, os jejuns dela eram tão, assim, tão fortes no sentido da palavra, de que ela não tinha vontade de comer, que ela se autoflagelava, ela chegou muito rápido à 7ª morada. Tanto é que ela doava muita comida e roupa, porque a família dela era de muita posse, e ela doava muita comida e roupa para os pobres. E aí os pobres, sabendo disso, já um contava para o outro e ia lá. Quando chegava uma pessoa que dizia que precisava e de fato não precisava, ela já estava num grau tão alto de elevação espiritual que ela já sabia que aquela pessoa não precisava. E ela dizia, né, não tenho para te dar, não pegava. E teve uma situação, que se eu estou falando é porque Deus quer falar, que ela pegou um vinho lá, Santa Catarina de Sena, da família, a família era italiana, né? E aí ela pegou um vinho de um determinado barril e foi dando para os pobres, dando para os pobres. Quando chegou um determinado dia, que era o dia de repor o vinho naquele barril, o barril estava cheio, não tinha esvaziado o vinho. E aí os pais que costumavam ter a mesa, o vinho é hábito, né, da família italiana, falavam assim, gente, nós nunca tomamos um vinho tão gostoso. Né? E reportando isso, então, para a nossa vida, pensando na penitência e no segredo de Fátima. Todas as vezes que nós nos penitenciarmos e nos doarmos ao irmão, ao Cristo, nas missões, dentro de casa, lavando uma louça, lavando uma roupa, silenciando ou corrigindo um ao outro, ao filho, nessa hora, verdadeiramente, o vinho novo do Cristo, a intercessão de Nossa Senhora vai nos alcançar. Quem já teve essa experiência aí de Nossa Senhora trazer esse vinho nunca antes experimentado na sua sexualidade, no diálogo, você que já rezou aí, ofertar todas as nossas ações, isso mesmo, Ricardo ou Lorena, não sei quem está digitando, mas quem já teve a experiência assim de rezar uma miséria, por exemplo, Jesus, eu não consigo conversar com meu esposo. Porque ele fala A, eu entendo Z. Eu falo Z, ele entende Y. Não consigo ter um diálogo.
Me ajuda, Nossa Senhora. Eu preciso de conversar. Nós somos família. Quem já rezou isso no Santo Terço, no Santo Rosário, e verdadeiramente viu o vinho novo alcançando a sua família? Esse vinho nunca antes experimentar. Levanta a mão assim, faz para mim, dá um retorno aí de quem já experimentou essa graça. A comadre Sara colocou que sim. Com certeza, né? Nós experimentamos e tocamos essa realidade de Nossa Senhora. O Adelso vai ler aqui agora um pouquinho das promessas, né? Um pouquinho. Eu queria falar antes pode falar. De Jacinta. Isso. É porque Jacinta e Francisco, eles ficaram tão elevados com a graça de Deus, porque eles dizem que na hora que Nossa Senhora, a primeira aparição, eles viram Deus, viu o anjo e viu Nossa Senhora. E a luz que Deus tocou neles, que atravessava o corpo deles assim, que rachava tudo, mas não queimava e nem doía. E era tão gostoso que eles não sabiam nem explicar, nem soube explicar, né? E dessa época para cá, a partir de aí, eles foram crescendo em espírito. Eu tenho certeza que eles chegaram na sétima morada, porque aqui fala que Jacinta, tudo que ela fazia, ela oferecia para a salvação dos pecadores, né? E ela disse que nunca mais ela esqueceu aquela luz que entrou nela, né? E ela compartilhava com Francisco, que era o irmão dela. Os dois falavam a mesma coisa, tão apaixonados que eles ficaram por Deus, por Nossa Senhora, né? Então, tudo que Jacinta fazia era para a salvação da alma dos pecadores, porque Nossa Senhora pediu para ela rezar isso. E ela nunca mais deixou de rezar. Ela fazia penitência e era novinha, né? Sim. Era novinha, ela tinha uma comidinha, às vezes eles iam pastorear vinha gente pobre, o que eles tinham dava para os outros comer e ficava sem. E oferecia a fome como penitência. E são almas muito penitentes, né, sim, Deus? Não, morreram, ele sabia até o dia que ia morrer, Nossa Senhora falou para ele, você vai morrer tal dia. Isso. Aí eles pegaram aquela doença lá, né, a febre, no mesmo dia. Agora eu vou ler sobre as promessas aqui. Essas promessas foi dada ao beato Alano de Rupi, um pregador do Rosário da Ordem dos Dominicanos, relata uma aparição da Nossa Senhora. Ela lhe deu a missão de se empenhar pela oração do Rosário e divulgá-lo. Maria prometeu inúmeras graças àqueles que a invocarem, cheios de confiança através dessa oração. Aí das 15 promessas em total, né, eram 15 promessas, mas ele colocou aqui só 5 delas, né? A primeira: a todos os que rezarem meu rosário com devoção, prometo minha especialíssima proteção e grandes benefícios. A segunda: o rosário promove o florescimento das virtudes e a ação das bênçãos divinas. Através do rosário, as almas receberão a plenitude da misericórdia divina. Os corações se converterão e começarão a desprezar as coisas da terra, para amar as coisas do céu, e farão rápidos progressos. Muitas almas serão salvas pela oração do rosário. A terceira: quem rezar o rosário com devoção e meditação não será oprimido pela desgraça, nem terá morte desgraçada. Se for pecador, se converterá, perseverará nas graças, se for justo, e serão admitidos na vida eterna. O quarto: libertarei rapidamente do purgatório as almas devotas do meu rosário. A quinta: os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão no céu de uma glória singular. Que bênção, né, irmãos? Quem tá rezando o rosário aí? Ó, Humberto, firme. Lia, Zé, Sara, compadre. Mais ou menos? Male. Quem mais? Tá firme aí? Tá firme, Ricardo? Firme o golpe. Ó, Deus vai falar um pouquinho da questão do homem, né, na rotina do lar, assim, na vida de virtudes, e muito mais, assim, ser o próprio São José dentro de casa, ser o Cristo, né, não é fácil, lógico, na nossa humanidade, mas a bondade e misericórdia de Deus nos alcança, né? Vamos falar do trabalho também, né? Deixa eu só falar um negócio aqui. Se todos nós soubéssemos o quanto Nossa Senhora cuida de nós, quando nós iniciamos o nosso dia rezando o Santo Rosário, nós não deixaríamos de rezar nem um dia.
Que bem. É verdade. Então, eu vou começar desse aí, então, que eu levanto 4h30. Mesmo levantando 4h30, tem dia que não dá tempo de rezar o rosário. Já pensou? Né? Tanta coisa que a gente vai oferecendo, fazendo, né? Assim, antes eu não rezava o rosário, né? Eu levantava, fazia um terço, às vezes nem um terço, e a minha vida era muito diferente aqui em casa. Aqui em casa eu sou muito colérico, né? Então, depois que eu comecei a rezar mesmo o terço, o rosário, né? Ter uma vida mais completa de oração, sim, de 100%, eu acho que eu melhorei aos 50%, né? Dá falta 50 ainda, tem muito caminho pela frente. Né, com relação a tudo, a minha esposa, as crianças, né, a minha vida de servo e tudo mais. E com relação, assim, à nossa vida, o dia, né, o dia diário, é uma correria, né, a gente fica morto, né, igual a Cássia falou, né, só o caldo do limão espremido. E eu tomo cedinho limão espremido, né, com açafrão, né, já que vai azedar, né, então já fica para equiparar, né. E a gente chega em casa, às vezes a pia tá cheia, tem dia que a menina não vem aqui em casa, né? Os meninos também não faz. Aí eu fico caladinho, às vezes vou lá, sai para missa, chega, já tá lavadinha a louça, né? E mais alguma coisa tem que fazer. E interessante também sobre a nossa vida de oração, né? A primeira vez eu confessei com o padre Ricardo, aí ele me deu uma penitência, vou falar minha penitência, né? Para me dar 10 cestas de cesta básica, né? E não é para dar para a instituição, não. Vou ter que ir atrás da pessoa, escolher aquela que Deus mostrar e dar a cesta. Né? Aí eu fiquei demorando, falei, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu peguei e fui lá esses dias eu fui lá no Açaí, botei 2 cestas dentro do carro, né? Aí uma eu dei para uns mendigos, aquele pessoal que carrega esse carrinho, né, vai catando papel, pela cara deles assim, eles estavam até meio drogados. Mas mesmo assim, Deus tocou no meu coração, eu dei para eles e pronto. Aí um outro rapaz, eu cheguei no sinaleiro, tinha um rapaz lá, ele estava até vendendo água. Aí eu já fiquei julgando, ele estava com brinco, tatuagem, falei, ixi, Maria, né? Mas aí eu falei assim, vou dar para esse meu irmão. Aí ele ofereceu água, falei, rapaz, eu não tenho nenhum dinheiro aqui, mas você quer uma cesta? Rapaz, o olho dele chega e brilhou assim, ó. Brilhou o olho do rapaz. Eu peguei, abri o capô dentro do carro mesmo, falei para ele pegar, ele deixou a água cair de tão alegre que ele ficou. E aquilo tocou no meu coração, e a Esther ainda falou assim, nossa, papai, mas o senhor tem um coração bom. Eu falei, minha filha, eu é que sei, né? Que coração que tem isso, né? Aí eu fui embora louvando a Deus. Falei, a gente não pode julgar nenhuma formiga. Não pode, né? A gente é muito, muito carnal, muito miserável, né? E aí hoje eu confessei de novo com o padre lá no Credec, lá, eu já tenho rosado o rosário, ido para a capela lá, fiquei quase 1 hora. Aí minha penitência ainda tem que rezar outro terço hoje. Né? E é graça de Deus, né? Quanto mais orar, né? E, assim, igual a Cássia falou, né? O limão espremido é o mínimo que a gente tem que merecer, né? A nossa miséria. A gente tem que sofrer mesmo para poder não ir ou ficar pouco tempo no purgatório, meu irmão, porque não é brincadeira lá. Né? Lá é o inferno, é a mesma coisa do inferno. Só que a gente vai sair de lá. Então, para a gente poder ficar pouco tempo lá, a gente tem que se desgastar daqui. A gente tem que se acabar aqui por Deus, né? E oferecer tudo na honra de Deus. Isso aí que a Deus falou é algo muito certo e verdadeiro com relação às penitências, que é justamente o terceiro segredo, né? A penitência que Deus nos permite vivenciar. A maioria de vocês sabem que eu convalesci do meu joelho. Eu custei entender que era uma penitência que o Senhor estava me mandando. Quando eu entendi isso, foi muito mais fácil, porque qualquer dor eu me uno ao Cristo. Porque as dores desse joelho se retomam, né? Voltam. E aí, pensando lá na Salve Rainha, a gente fala assim, Mãe de misericórdia, clemente, não é? Piedosa, não é? Então, ela justamente, no terceiro segredo, ela justamente é aquela que é a clemente e a piedosa que ela abranda a justiça e a ira de Deus, Nossa Senhora. Porque o Cristo, ele tem 2 faces, né? A face da bondade e da justiça. Então, por exemplo,
sempre eu medito isso, que essa pandemia é uma ira brandada de Deus. Não sei se vocês concordam assim comigo. É como se nós estivéssemos sendo castigados, né? Mas nós que buscamos isso, com luva de pelica, sabe aquele negócio? Vou dar um tapa, né? O pessoal usa muito tempo. Alguém falou. Boa noite. Bom dia, é a Rejane. Quem é? A Rejane. Tudo bem? Oi, Rejane. A paz, querida. Nós queremos ver com você se já é possível dar início à coroação, porque os outros grupos já estão conectados. Ah, tá bom. Tá jóia. Então, a gente já encerra aqui, só para dizer, então, que assim, o que o Senhor quer de nós é que nós possamos viver esse martírio dos santos padres, né? Que nós possamos viver esses martírios de oferecer o próprio sangue, de oferecer a própria alma, de dar a vida, como São Maximiliano Kolbe deu para aquele pai de família, que a gente possa dar a vida, e que todo o segredo de Fátima está em Apocalipse. Todo o segredo de Fátima está fundamentado na Bíblia. Foi isso que o cardeal Ratzinger conseguiu concluir, conseguiu mostrar no ano de 2000, que a alma dos justos está ali, todo o segredo de Fátima está em Apocalipse, e que a Santa Revelação. Tá bom, pessoal? Então, acredito que é isso. Misericordioso, né? Isso. A gente tem que ter um coração misericordioso igual o Papa João Paulo II, né? Ele foi lá na cadeia e perdoou e pediu perdão pro rapaz que atirou nele lá, né? E o cara converteu na hora, ajoelhou nos pés dele lá. E agora eu quero que você fale pro seu esposo assim, pra sua esposa. Não se preocupe, vamos confiar, porque o Imaculado Coração de Maria triunfará. Essa é a nossa esperança. Eu creio muito que Nossa Senhora quis deixar isso para nós hoje. Essa mensagem de alegria, de esperança, mas também de ter o olhar fixo nas penitências. E também, só para encerrar rapidinho, porque já vai ter a coroação, rapidinho, dos 5 sábados, os 5 primeiros sábados do mês, para quem Nossa Senhora promete, para quem assistir a Santa Missa, estando em estado de graça, comungar em reparação, confissão pode ser durante a semana, em reparação aos atos que ofenderam o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Comparado, a comparação é esdrúxula, mas é comparado a um filho que cospe no rosto da mãe. E aí o outro filho vai lá e lava o rosto, enxuga o rosto. Então, quando a gente faz a comunhão em estado de graça nos 5 primeiros sábados do mês e oferece em reparação a Nossa Senhora pelos pecados cometidos graves, que a gente sabe quão graves são os pecados da nossa humanidade hoje, não precisa falar. Basta andar na rua, no shopping, e a gente sabe a gravidade, o quanto isso ofende o coração de Nossa Senhora e de Jesus. Então, o nosso ato, eu, Cássia, o Adelso e você, meu irmão, é reparar. Como que nós vamos reparar? Fazendo os 5 primeiros sábados. E também e ficando no Santíssimo ali, ela pede só 15 minutos. E é certeza. E rezar o rosário. É certeza que Nossa Senhora recebe, que é um pedido dela. No mais, agradecer, rezem por nós. Nós amamos a cada um de vocês. Vocês estão no nosso coração. E é uma alegria estar aqui nessa noite, tá bom? Amém, meus irmãos. Deus lhes pague, viu? Muito obrigado. Que Deus cubra de bênção a casa de vocês. Amém? Vamos agora para a nossa coroação, né? Rejane, pronto aí? Não. Estou dependendo só do ok de vocês. Podemos começar então, minha irmã. Esse momento lindo aí. Vamos de lá, pode começar. Então, eu gostaria de pedir o silêncio de todos. Todos desliguem os áudios. Para que a gente possa transmitir. Nossa Senhora, unidade, todos os grupos, as crianças, os adolescentes, os adultos, ao mesmo tempo. Né? Então, eu gostaria que fosse um momento assim, bastante silêncio, porque é um momento muito especial. É uma singela homenagem, é uma coisa muito simples, tá? Vocês nos perdoem qualquer falha, tá bom?
Mãezinha do céu, eu já sei te amar e venho aqui pra te coroar. Recebe, ó Maria, o berço que conduz teus filhos amados aos pés da Santa Cruz. Teus filhos amados aos pés da Santa Cruz. Mãezinha do céu, eu já sei te amar e venho aqui pra te coroar. Recebe, ó Maria, este lindo véu, derrama suas bênçãos, mãezinha do céu. Derrama suas bênçãos, mãezinha do céu. Mãezinha do céu, eu já sei te amar e venho aqui pra te coroar. Recebe, ó Maria, estas lindas flores, perfuma, mãezinha, minha vida de amores. Perfuma, mãezinha, minha vida de amores. Mãezinha do céu, eu já sei te amar e venho aqui pra te coroar. Recebe, ó Maria, sinal do meu amor, singela coroa, rainha do amor. Singela coroa, rainha do amor. Mãezinha do céu, eu já sei te amar e venho aqui pra te coroar. Recebe, ó Maria, o berço que te induz seus filhos amados aos pés da Santa Cruz. Teus filhos amados aos pés da Santa Cruz. Mãezinha do céu, eu já sei te amar e venho aqui pra te coroar. Recebe, ó Maria, esse rainha amada, rainha do céu, mãezinha amada, rainha do céu. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Que lindo, viu? Que bênção. Bom demais, Rejane. Muito bom, viu? Emocionante, tá, minha irmã? Que Deus abençoe muito os dons de você e toda a família, né? Que bênção. Vamos encerrar, então, nossa
reunião, né? Alguém quer partilhar? Não vamos encerrar ainda não, vamos partilhar. Se alguém quiser partilhar algo, pode abrir o microfone. Se quiser fazer alguma pergunta para a Adelson, para a Cássia, estão à disposição aí, né, Adelson? Né, Cássia? Para responder. Quem quiser pode falar. Ô, João, cuidado aí, meu filho. Peraí. Olha o modelo do João. Tá valendo. Alguém quer partilhar? Quer falar? Tem alguma dúvida? O que mais tocou no seu coração nesse dia de hoje? Deixa a Márcia aqui. Põe a mão, gente. Eu acho que... Boa noite, Cristina, no Thales. Eu estou sem câmera aqui, não sei o que aconteceu. Me chamou muita atenção, assim, o quanto tem se falado desse terceiro segredo, né, de Fátima. Foi em 1917, porém, nós estamos num momento que eu acho que não é uma simples pandemia, eu acho que é providencial. Deus não nos quer deixar tristes, né, não quer nada de ruim para nossas famílias, porém, Ele permitiu o que está acontecendo. Eu até acho bem compreensível, porque talvez nós precisamos mesmo passar por esse momento para ver se a conversão verdadeira acontece, né? É o que Deus espera de nós. E ouvindo Cássia Adelson, Padre Paulo Ricardo, Tiba com o... Esqueci o nome do outro lá hoje, Kister, Bernardo Kister. Todos estão colocando mesmo esse terceiro segredo, parece que é uma coisa assim que tem muito a ver com o momento em que estamos, sabe? O que Nossa Senhora disse? Penitenciai, rezai o rosário, consagrar a ela, né, a Imaculado Coração dela. Tudo isso é condição para que a gente se livre do que pode vir adiante. Né, que é uma perseguição aos cristãos, martírio, coisas muito negativas, comunismo, isso é real, a possibilidade, mas nós temos uma chance, que é a conversão, é a santidade, e eu vejo o Luiz Antônio já tem um tempo que ele tem falado muito isso, assim, que a solução para o mundo, né, para o Brasil, para o mundo todo, é a santidade, a solução é essa. Então, é isso aí, o caminho é esse. E que comece por cada um de nós, né? O Padre Paulo até fala, assim, tem que ser nós mesmos que temos buscado. A gente tem que fazer pelos outros também. Então, que Deus nos capacita, né? Nos capacite, assim, e que a fé prolifere, porque a tendência, né? A previsão é de uma fé que vai sumindo. E misericórdia, Senhor, né? A fé é a única que não pode sumir daqui, do nosso mundo, dos nossos corações. Então, a esperança está aí. E aguentar firme, venha o que vier, aconteça o que acontecer, suceda o que suceder. É confiar na providência, na vontade divina que prevalecerá sempre, aceitar as cruzes, os sofrimentos que poderão vir, que já estão aí, né, presentes em muitas de nossas famílias. Deus está nos preservando, graças a Deus, estamos indo bem, né, mas é glorificar a Deus em todos os momentos, glórias a Deus, Ele é bom, sempre bom, depende de nós. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite, Humberto. Tudo bem? Todos? Desculpa o atraso aí, a gente estava na salinha com as crianças, né? Ali, fazendo um pouquinho, uma gracinha lá com elas, ensinando um pouquinho de Nossa Senhora. Mas, assim, o que tocou no meu coração ontem, a gente, pela graça de Deus, esse ano, eu e a Karina, nós estamos renovando pelo 2º ano, né? A consagração total a Nossa Senhora. E cada vez que a gente consagra, tem uma experiência nova com Nossa Senhora.
eu até pus hoje no grupo, né? Um que a gente leu ontem no exercício, falando o seguinte: portanto, quanto mais estivermos unidos à Santíssima Virgem, a mulher revestida de sol, mais próximos estaremos de Deus e do céu. Consequentemente, mais livres do poder infernal. Sozinhos, escravos do pecado e inclinados ao mal, somos fracos, inconstantes e viciados. Contudo, unidos a Maria Santíssima, pela santa escravidão, não temos nada o que temer, já que possuímos como garantia o seu incessante auxílio que nos livrará das quedas ou até mesmo nos levantará quando tivermos a infelicidade de cair, restituindo-nos assim a Jesus. Então, são palavras fortes, né, que não tem como ficar sem buscar ser escravo dessa Nossa Senhora, né? Então, que a gente possa realmente botar o joelho no chão e pedir para ela conduzir a gente aos céus, né? Amém, meu irmão. Eu tive, igual a gente vê a primeira leitura de hoje, onde Áquila e Priscila, eles já tinham saído da Itália, né, de Roma, devido às perseguições em relação aos judeus. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de estar em Brasília, visitando minha mãe, e nós não conseguimos ir à missa de manhã lá. Eu gosto de ir à missa no domingo de manhã lá, porque depois chega que às vezes a gente acaba perdendo horário, não dá tempo. Mas pouquíssimas igrejas estão tendo celebrações lá em Águas Claras, que é onde ela mora, e poucas vagas para você assistir. Então você tem que fazer o seu cadastro na sexta-feira. No sábado já não tinha mais. Então me senti tão assim, já encurralado, né? Eu querendo prestar culto ao meu Deus, querendo me alimentar da Eucaristia, e eu não tinha como fazer isso lá em Brasília. Graças a Deus a gente veio mais cedo, a gente assistiu aqui, participamos aqui, nos alimentamos. Eu fiquei pensando, né, nas pessoas que moram lá também, fiquei muito meditando isso, como está difícil de você ter acesso lá à Eucaristia, né, principalmente diária. E aí hoje a gente vê essa leitura, no dia de Nossa Senhora de Fátima, nos alertando, né, dessa perseguição que Áquila e Priscila sofreram já, e se encontraram com Paulo lá em Corinto. E ali começaram, né, novamente a evangelização. E eu também concordo, né, eu acho claramente que estamos passando um momento, assim, eu não sou pessimista, mas eu vejo que pode ainda haver situações piores ainda, muito piores pela frente. Né, e Deus vem preparando homens e mulheres agora, nesse momento, para se fortalecer para conseguir vencer, e só vai estar de pé aqueles que realmente estiverem ligados a Jesus, né, ligados na videira mesmo, né? Então a gente vê como que é pertinente esse terceiro, esses pedidos de Nossa Senhora, né, para a gente ficar atento, dobrar o joelho, né, e buscar na presença dela essa perseverança na vida de oração, né? Que Deus tenha piedade de nós, tenha misericórdia de todos nós e nos conduza, né, onde quer que Ele quer que a gente esteja. Alguém mais quer partilhar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos encerrar então, né, meus irmãos? Vamos fazer a oração final. Mais uma vez eu te agradeço, Adelso, agradeço, Cássia, pela presença de vocês, tirar o tempo de vocês para estar conosco, por ter estudado, ter partilhado esse tesouro conosco, tá? Principalmente, assim, o testemunho de vida de vocês, né? Vida de oração, de compromisso, de perseverança, de abertura à vida, de fecundidade mesmo para a palavra de Deus. Deus abençoe ricamente vocês, tá? Nós que agradecemos, e só fazendo rapidinho que a Cristina falou do sacrifício, né, de amar o sacrifício é diferente de aceitar. Quando você ama, não é pesado, já parou para pensar? Então, a partir do momento que a gente amar, e para nós, assim, é uma alegria muito grande a gente ver como
Sempre que a gente é chamado para falar qualquer coisinha, Deus querendo nos dizer mais daquilo. Então, para nós, foi um chamado à penitência. Mais. Foi uma graça. Obrigada, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Vamos rezar a oração de São Bento, para a gente finalizar, então, e encerrar com a Ave Maria também, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Ronaldo, você está por aí? Ou não? Ah, não, né? Aí? Ok, irmãozinho. Ô, meu irmão, vamos cantar para finalizar. Doutor Sandro. Opa! Canta Augusta, Ronaldo. Não, peraí. Antes do Augusto, eu quero os parabéns. Eu quero os parabéns para mim hoje. Hoje é meu aniversário. De quem? De batismo. Eu tenho 48 anos e eu fui batizado. Hoje. 48? 58? Não, você tá ficando velho, hein? Eu fui lá no detalhes. Não, mas é mesmo. Hoje, eu fui batizado dia 13 de maio de 74. 73, né? 73. 63, né? 63, não erra, não. 73. Pode cantar os parabéns aí para mim, por favor. Eu vou permitir esse parabéns para você, mas você é o seguinte, você é um homem batizado no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu não estou entendendo você não, aí é muita bênção. Vai lá, parabéns para mim aí, por favor, vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de alegria, suplicando nossa Viva o Thales! muito juízo. Obrigado. Vamos deixar todo mundo com o vídeo aberto aí, as câmeras, né? E o Ronaldo vai sapecar uma música para nós. Olha lá, Ronaldo, pode encerrar. Vou ver se eu levo as notas aqui, hein, também. Tá bom. Quem puder, feita a música da tela. Recebeste de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a